Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ronaldo Cardoso e este aqui é mais um vídeo para o canal dos Direitos e das Venhas. E hoje eu queria falar deste livro aqui, ó. O título do livro é Cultura e Personalidade e esse livro basicamente é composto pela reunião de 3 artigos dos antropólogos Ruth Benedict, Margaret Mead e Edward Sapir. Eu acredito que eu tenha falado certo. Então, gente, eu queria na verdade falar do artigo que Margaret Mead escreveu lá nos anos 30, que trata da abordagem da juventude de Samoa. Margaret Mead, ela era uma jovem estudante de antropologia, eu acho que já mestranda, e ela decidiu fazer uma pesquisa de campo lá em Samoa, na Ásia, né, para comparar. Basicamente, ela se utiliza do método comparativo para comparar a realidade e a vivência da juventude samoana com a juventude americana do início do século XX. Então, a Margaret Mead, ela começa a analisar a cultura samoana e percebe o seguinte, que o povo em Samoa levava uma vida muito mais leve, desregrada, no sentido de não pensar a vida como uma constante sobrecarga de obrigações e problemas, ou seja, eles não concebiam a vida como algo a ser uma carga de estresse descomunal, como um peso, um fardo. Na verdade, os samoanos na ilha aproveitavam a vida, não mantinham grandes sentimentos. Em que sentido? Os samoanos, eles nem eram dados tanto à raiva, ao ódio, nem tanto ao amor. Eles conseguiam manter um estado de atraxia, que seria um sentido de uma certa ponderação no estado emocional. Em que sentido? Eles não se davam tanto aos nervos, nem tanto à alegria. E a Margaret Mead, ela analisa e percebe que isso interfere bastante no modo como as crianças se desenvolvem, em especial as meninas. A Margaret Mead, ela narra em seu livro que para se aproximar do objeto de estudo dela, no caso as crianças, ela passou a brincar, distribuir brinquedos e a entender as brincadeiras do povo samoano para conseguir entender como seria ao menos a vivência de uma menina, depois uma jovem mulher e uma mulher na sociedade samoana. E ela percebeu que desde o começo da sociedade as crianças mantinham algumas obrigações que eram imprescindíveis para a sobrevivência do grupo, da coletividade. E ela disse que isso ressaltava um certo espírito de organização, um certo espírito de comprometimento, diferente da sociedade americana lá do início do século 30, no qual os jovens só tinham contato com a vivência e a organização estatal de uma maneira distanciada, o que causava uma certa repulsa ou uma revolta. Então a Mead, ela começa a analisar que isso causa nos jovens samoanos uma certa experiência, uma atitude não de passividade quanto à vida ou de revolta, mas sim uma atitude de entender que a vida não depende só de si, que não existem pessoas extremamente inteligentes nem pessoas extremamente burras. Os samoanos, eles concebiam a sociedade como um conjunto coletivo, ou seja, a sociedade não podia permitir o desenvolvimento acelerado de uns e a total estado de inércia de outros. Então eles tinham o cuidado e o controle de manter as crianças sempre no mesmo nível, enquanto uns queriam acelerar demais e outros se mantinham atrás, a população de sábios e curandeiros, eles intervinham e auxiliavam para que todos pudessem manter o mesmo nível. Diferente da sociedade americana e da nossa sociedade em si, né, que estimula a competitividade e utiliza, na verdade, a vida de uma certa maneira como se fosse um ranking para comparar todos em grau de sucesso, de beleza, de inteligência, tudo que for possível. E aí a Margaret Mead denuncia, tal como Freud, uma obra O Mal-Estar da Civilização, que isso na verdade poderia ser a causa de inúmeras neuroses que poderiam levar as crianças a delinquir, uma vez que essa constante pressão e indefinição cultural, auxílio, ou digamos assim, uma homogeneidade, faziam as crianças se sentir perdidas e também pressionadas em demasia. Poderia causar um estresse ou tristeza. E aí, o que é que eu quero mostrar a vocês com esse pequeno excerto, né? Na verdade são 40 páginas, é um artigo que me chamou a atenção, eu acho que vale a pena enquadrar num vídeo, seria duas coisas. Primeiro, a inteligência e o método de uma mulher lá nos anos 30 de conseguir conceber
e entender a realidade de outro povo completamente distinto e se aproximar desse povo participativamente, se utilizando do método antropológico, né? Que, por exemplo, a antropologia não chegou nesse estágio no qual ela está usando esse método. Antes dela, na verdade, o marco inicial para a antropologia se valer do método, a pesquisa de campo, seria o Bronislaw Malinowski, né, que foi o primeiro antropólogo, um dos primeiros antropólogos que realmente efetivou a pesquisa de campo. Foi no campo, entendeu a realidade do povo que ele queria compreender. Já antes dele, antropólogos de inteligência sublime, mas que não tivessem essa vivência de campo, eles partiam de relatos de frades franciscanos, pequenos colonizadores ou viajantes. Isso, na verdade, limitava a análise deles e tornava até a análise reducionista, né? Inferiorizando o povo no qual eles estavam analisando. Dessa maneira, já partindo para o segundo ponto que eu queria ressaltar nessa obra, seria essa perenidade desses discursos, né? Como a Margaret Mead coloca tão bem, de pressão sobre o jovem, das más influências que podem ocasionar o jovem. Na verdade, ninguém nunca entendeu bem o que se passa no jovem. A sociedade, de um modo geral, só consegue conceber e criticar, nunca acolher o jovem. Isso é uma problemática que até o direito contemporâneo se preocupa. Então, eu gostaria de trazer essa pequena reflexão a todos. E, se possível, se inscrevam no canal, deixem um like e não deixem de conferir esse artigo nessa obra aqui, Cultura e Personalidade, inclusive. Essa aqui é a Margaret Mead, ela estava participando de um dos rituais do povo samoano na hora da foto. Inclusive é de uma beleza. Muito obrigado e até o próximo vídeo.